Vamos conhecer agora o testemunho de vida da Paola. Hoje nós vamos conhecer a Paola. A Paola é uma moça muito simpática, muito querida, né? Ela veio lá de Goiânia, está morando aqui em Joinville agora. Goiânia é uma cidade bem estruturada, uma cidade muito moderna. Você nasceu lá em Goiânia? Bem, na verdade eu nasci aqui em Joinville, eu sou barriga verde. Mas quando eu tinha os meus 2 aninhos de idade, os meus pais se separaram, então devido ao trabalho do meu padrasto, nós nos mudamos para Goiânia. Aí eu morei lá até os meus 15 anos, tive uma infância bem legal, bem tranquila, lá em Goiânia. Só que chegou na fase da adolescência, eu queria aproveitar um pouco, estar com o meu pai. Então com 15 anos eu decidi vir morar aqui. Então, com apenas 15 anos, você e sua irmã vieram para uma cidade a mais de 1.000 quilômetros de onde vocês moravam para morar com seu pai. É que na verdade, mesmo que eu tenha ido para tão longe do meu pai, a gente nunca perdeu o contato com ele, eu e minha irmã, né? Então todas as férias de julho, as férias de dezembro, a gente sempre vinha para cá, então a gente tinha muito contato com ele. Tenho vários parentes que moram aqui em Joinville, então na verdade Joinville sempre foi a cidade do meu coração. Sempre tive esse desejo de vir morar para cá com o meu pai. Apesar de amar muito minha mãe, mas como eu já tinha ficado 15 anos com ela, quis desfrutar desse tempo com o meu pai. E onde nós estamos aqui, nesse dia tão lindo, é a casa onde eu vim morar com o meu pai. Quando eu vim para cá em 1998, nós moramos aqui nessa casa. Legal. E aí você me disse que com 15 anos, em Joinville, sem a mãe por perto, você resolveu curtir a vida. Rock, skate, montou uma banda de rock. Me conta essa história melhor. Então, com meus 15 anos, entrei naquela fase de querer curtir a vida, como você falou, de valorizar mais os amigos do que tudo que os meus pais tinham ensinado. Nós montamos uma banda de rock, eu tocava baixo, cantava, ele tocava guitarra, cantava. E a parte ali da galerinha do skate eram nossos amigos, na verdade. Até tentei uma vez andar de skate para ser, né? Também eu achei da galerinha. Que você fazia altas manobras. Tudo. Não. Tentei ficar em pé em cima, assim, mas não deu muito certo não. Meu forte era tocar na banda, cantar. E também, Ruth, teve a parte triste, assim, né? Que, muito como eu falei, a gente leva muitos amigos em conta e acaba fazendo coisas para agradar as pessoas, e foi com essa idade, com os meus 15 anos, com essa galerinha, que eu conheci o mundo das drogas, da bebida. E eu me lembro assim que apesar de contar com a galera, que a gente tocava e ria, se divertia, que quando eu estava em casa sozinha no meu quarto, eu me sentia muito angustiada, me sentia muito oprimida. Principalmente, me lembro, domingo à noite, quando você se programava, se organizava para a semana, ir para a escola, que você tem uma vida normal, né? Que eu me sentia tão angustiada, assim, que eu até chorava, por não ter nada que pudesse preencher. Parecia que toda aquela alegria de sair, curtir, beber, não era suficiente para os meus próximos dias, que toda aquela máscara de alegria que eu usava caía por terra. E você me disse que no meio de tudo isso você começou a frequentar uma igreja onde o pastor era muito engraçado, é isso? Foi lá que você aceitou Jesus realmente? Isso. Aí eu já tinha os meus 16 anos, foi em 1999, e tinha uma amiga que nós estávamos juntas, o nome dela é Vanessa, ela é minha amiga até hoje. E ela me convidou para participar dessas reuniões que aconteciam na sexta-feira, na Rua 9 de Março, perto do terminal do centro. E eu me lembro que eu me sentia muito bem, que eu gostava de ouvir o pastor falar, porque ele era muito engraçado. Como assim? O que ele fazia para ser engraçado? Então, era a maneira que ele explicava pra gente da nossa vida, como deveria ser. Ele era muito engraçado. E mesmo sendo engraçado, ele sempre pregava assim a palavra de Deus, sobre santidade, sobre aceitar a Jesus. E um dia ele falou sobre a importância de aceitar a Jesus, e eu mesmo sem ter um entendimento do que é servir a Deus ou um conhecimento da Bíblia, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus. Eu decidi aceitar a Jesus, eu levantei a minha mão, ele me chamou até a frente, eu fiz a oração onde eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu lembro de chegar em casa, aqui na casa do meu pai, radiante, e no caminho encontrei um parente meu, e eu contei que eu tinha aceitado Jesus e que eu estava tão feliz. E essa pessoa meio que me repreendeu, disse assim, mas você nasceu em tal religião, isso é errado. Fiquei sem entender muito bem, mas continuei participando das reuniões. Essa minha amiga gravou, na época era uma fita, né? Uma fita com canções do grupo Catedral. E eu ouvia sempre à noite, quando eu me sentia triste, daquela maneira que eu tinha te falado, eu me sentia triste, eu colocava aqueles hinos e trazia uma paz para o meu coração. E ainda na sua adolescência, com apenas 17 anos, você me falou que ficou grávida. Como é que você enfrentou isso? Como é que você lidou com isso?
Foi muito difícil ao mesmo tempo que foi meio cômico. Porque eu descobri que eu estava grávida quando eu já estava de 3 meses de gestação. A barriga não cresceu? Minha irmã, inclusive, que reparou, ela olhava pra mim e dizia, Paola, você tá grávida. E você, não tô. Aí foi quando eu decidi fazer o exame de sangue e constatou realmente que eu estava grávida. E foi muito difícil, porque a minha mãe, que morava em Goiânia, nem sabia que eu estava namorando. Eu causei muita dor ao coração do meu pai, da minha mãe, foram momentos muito difíceis. E eu vejo assim, hoje eu entendo que o Espírito Santo trabalhou na minha vida, mesmo sem eu ter um conhecimento da palavra de Deus, ou realmente ter me entregado 100%, porque eu descobri só com 3 meses que eu estava grávida. Isso foi no mês de maio de 2000 que eu engravidei. E em janeiro, eu e o Anderson estávamos na praia, curtindo, e um dia eu disse para ele que seria uma boa ideia a gente parar de fumar, parar de usar drogas, que aquilo não fazia bem pra gente. E eu vejo hoje o Espírito Santo trabalhando no teu coração. Isso, vejo que era uma obra do Espírito Santo, tanto uma obra para me libertar, para me purificar, me transformar, como para proteger o Arthur, que é o meu filho. Sim. Porque só descobriria depois de 3 meses que eu estava grávida. Então eu vejo todo o cuidado de Deus com a minha vida, com a vida do Anderson, porque ele saberia da aliança que nós faríamos, então, que nós casaríamos, faríamos uma aliança, e com o Arthur, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas, e que eu vejo que o Arthur foi o início do projeto da transformação nas nossas vidas. Então você aceitou Jesus, o Espírito Santo começou uma obra na sua vida, mas você ainda não vivia a plenitude de Deus dentro dos padrões bíblicos, e hoje você vive. Como é que aconteceu essa transformação mesmo? Então, bem no início já do nosso casamento, por sermos jovens, não temos um compromisso com Deus, começaram muitas dificuldades, assim, a ponto de que nós estávamos quase nos divorciando já. E nessa época, um irmão meu, Vanderlei, ele nos ajudou bastante. O pastor também, eu ligava para ele, ele orava por nós. E esse meu irmão, Vanderlei, convidou o Anderson para ir na igreja. E o Anderson foi realmente, já se entregou muito rápido para Jesus, aceitou a Jesus, e eu também. E nós fazíamos muitas orações lá em casa, logo fomos batizados com o Espírito Santo, então a transformação foi bem rápida na nossa vida, bem rápida, porque é como diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós vivíamos de uma maneira totalmente longe de Deus, e quando nos entregamos realmente, começamos a conhecer a palavra, a orar, a jejuar. Então essa transformação veio de uma forma genuína na nossa vida, e foi maravilhoso. E antes você era muito ligada à música, ao rock. Você começou no reino de Deus também a usar seus dons na área musical? Quando eu me converti, o gosto pela música aumentou. Né? Que na verdade a gente diz que a gente louva a Deus, a gente adora a Deus. E eu me lembro a primeira vez que o Senhor falou comigo através da palavra. Eu estava em casa, estava sozinha. Eu peguei o violão, comecei a adorar o Senhor. E comecei a sentir um medo, uma opressão, parecia que tinha alguém em volta de casa, e eu comecei a entender que aquilo era... E eu entendi que era algo espiritual que estava acontecendo ali. Então eu peguei a Bíblia e abri na palavra onde diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aquela palavra entrou no íntimo do meu coração, e eu sabia que o amor que eu tinha pelo Senhor, o amor que Ele tem por mim, lança fora todo medo de opressão ou qualquer medo que eu tenha na minha vida. E eu e meu marido, nós ministramos o louvor na igreja durante vários anos. Eu também tive trabalho com o departamento infantil com as crianças. Então, todos os talentos que a gente tinha, muitos talentos surgiram, nós usamos para o reino de Deus. E sua mãe e seus irmãos que ficaram em Goiânia também servem a Jesus hoje? Então, estes foram os maiores frutos que eu considero que eu ganhei assim para Jesus. Foi a minha mãe e os meus irmãos que se converteram lá em Goiânia. Primeiramente os meus 2 irmãos, um período que eles ficaram na nossa casa, depois da nossa conversão. E o Espírito Santo moveu de uma maneira tão tremenda que o meu irmão mais novo, sem nunca ter ido na igreja antes, participado de um culto na nossa casa, depois de várias horas ouvindo louvor, ouvindo pregação, na oração antes de dormir, nós estávamos na sala orando, eu, esse meu irmão e o Anderson, e as lágrimas desceram de tal maneira assim que encharcou o chão da minha sala. E ele foi deitar, então, e no dia seguinte nós fomos na igreja. E no culto eu ouvi que ele estava orando em línguas.
E eu falei, mana, você foi batizado com o Espírito Santo dele, mas eu não sei o que aconteceu, eu não entendo. Então ele foi batizado com o Espírito Santo na sala da nossa casa, porque ele falou ontem, quando nós estávamos orando, eu já senti vontade de falar, mas eu fiquei com vergonha, só que hoje eu não aguentei. Então o Espírito Santo já tocou na vida dele e na nossa casa. Depois o mais velho também se converteu e a minha mãe, através da vida deles, também conheceu a Jesus. E um outro fruto maravilhoso também depois da minha conversão foi a minha irmã Elisângela. Ela que sempre esteve comigo na minha história. Nós fomos juntas para Goiânia, voltamos juntos para cá, para Joinville. E ela começou a frequentar também um tempo depois comigo na igreja, foi batizada com o Espírito Santo. Hoje também serve a Deus. Então, ver os meus parentes, né, minha mãe e os meus irmãos servindo a Deus é uma das maiores alegrias que Deus me deu. Maior calor hoje e essa piscina aqui tá chamando, né? Fala sério que tá chamando essa piscina. Vamos se jogar? Vamos nos render a essa piscina então. Ai, que delícia! Vamos lá! Vamos lá, Ruth! 1, 2, 3 e... Então, Paola, quem que é Jesus para você? Jesus, hoje para mim, eu defino como o salmista diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Porque, como eu falei, quando eu não conhecia Jesus, as minhas noites principalmente eram tão tristes, eu me sentia tão só por aquela semana que viria. E hoje não, hoje Jesus ele é meu melhor amigo e todos os dias eu sei que ele está comigo. E como é que estão os planos para esse ano? Então, esse ano começou de uma maneira muito especial. Eu estou grávida de 2 meses e eu tenho um marido maravilhoso que é o Anderson, tenho o Arthur, que é meu filho lindo, que eu amo. Agora esse bebezinho que eu estou gerando, eu creio que o Senhor que começou a boa obra vai aperfeiçoar a cada dia nas nossas vidas. Glória a Deus! Uhul! Foi uma bênção conversar com você, Paola. Igualmente. Uhul! Vamos mergulhar de volta para baixo? Vamos. Em Provérbios 16:1 diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A Paola, ela buscou fazer os seus planos sem a presença do Senhor. E olha só o que aconteceu. Mas depois que ela buscou fazer os seus planos no centro da vontade do Senhor, buscando a verdade nesse Deus Todo-Poderoso, aí a história dela mudou. Daí as coisas começaram a funcionar. Daí realmente ela conseguiu entender o propósito dela nessa terra. E ela começou a ter felicidade. E a sua vida? Como é que você está vivendo? Como é que você está buscando os seus planos? Você está realmente vendo se eles estão no centro da vontade do Senhor? Está buscando em Deus fazer os planos para essa terra? E aí, o que você quer? O que você pretende? Quais são os seus projetos? Quer ser feliz? Busque a presença do Senhor. Você não tem noção do que Deus vai fazer se você buscar a presença dele. Então seja feliz na presença do Senhor. E que Deus te abençoe.